reflexões na palavra do Senhor, né? Hoje, tentando conhecer as intenções de Satanás para que possamos defender-nos dele, né? Uma das melhores estratégias para nós sermos vencedores é conhecermos a estratégia do nosso inimigo, né? Quem é Satanás e quais as suas intenções, né? O texto que usamos como base está na carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, onde registra uma situação em que um membro foi excluído da igreja, né? Causou alguns problemas para a igreja e também para o apóstolo Paulo, mas esse membro arrependeu e Paulo recomenda que seja perdoado este irmão e que ele seja readmitido novamente à igreja, né? E, portanto, uma das questões levantadas por Paulo aqui é que devemos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós estamos dando vantagem a Satanás. E ele frisa de uma forma bastante categórica, né, no final do versículo 11 aí, dizendo que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, ou as suas intenções, ou os seus propósitos, né? A palavra de Deus nos revela, nos dá uma radiografia do que quem é Satanás, né? Quem ele é e também quem ele era, né? Ele nós sabemos, através de João, capítulo 8, versículo 44, que ele é homicida e que ele é mentiroso, né? E que ele criou uma sociedade mentirosa, uma sociedade assassina, uma sociedade incapaz de assimilar a mensagem salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ele se tornar esta figura perversa, satânica, ele não tinha este caráter. Na realidade, ele era até gente boa, antes de se tornar Satanás, né? Ele tinha um bom caráter. Quando nós entramos fazendo uma abordagem, uma pesquisa dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, uma série de características de Satanás. Aliás, antes dele ser Satanás, ele era Lúcifer, era anjo de luz, né? A estrela da manhã, criado por Deus, com um ministério específico dentro da região celestial, né? Ele era cidadão do Éden, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, ele tinha cidadania, né, do Éden, e parece que antes dele ser Satanás, ele tinha um relacionamento amistoso com Deus, né, podemos dizer assim, que ele transitava entre o Éden, transitava entre a terra, transitava entre o terceiro céu, que é a morada do Senhor, visitava as reuniões de culto, fazia desafios a Deus, não é? No caso de Jó, acusando Jó. Aliás, ele mais tarde vai ter esse título de acusador, né? Ele não apenas acusava Deus para Adão e Eva, para os homens, né? Quando ele diz, olha, não foi assim que Deus disse. Então, e por outro lado, ele acusava os homens, os servos de Deus, diante de Deus, né? Olha, veja teu servo Jó, mas ele está assim porque o Senhor, não é?
trata ele bem, coisa e tal. Então ele tinha uma relação quase que amistosa, porque nesse tempo ele exercia um papel mais de promotor, né, do que daquele tentador que nós vamos encontrar mais tarde, né? E é interessante que diz que ele era até ungido, então tinha uma característica de Messias, né? Satanás foi ungido pelo Senhor, né? Habitava ali no Monte Santo de Deus, né? E era uma referência, diz aí o texto de Ezequiel, que ele era inculpável. Então, se você quer uma referência de inculpabilidade, olha para Satanás. Se você quer uma referência de perfeição, olha para a estrela da manhã. Se você quer uma referência de beleza, não é? Que ele era muito bonito, olhe para Lúcifer. Então, ele era realmente uma referência diante dos demais anjos criados, né? Que ele tinha uma missão específica. Então ele era, como nós dizemos na nossa linguagem popular, ele era o cara, né? Tinha tudo, mas na verdade ele não estava satisfeito com tudo isso que Deus lhe havia proporcionado, ele achava que faltava alguma coisa. E nós vamos encontrar lá em Isaías, capítulo 14, versículo 14, o que é que ele gostaria ainda de ser. Diz o texto lá que ele queria subir um pouquinho mais alto na hierarquia. E ele queria chegar ao ponto de ser semelhante ao Altíssimo. Olha só que ambição dessa estrela da manhã, que ambição de Lúcifer. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele não estava satisfeito com tudo aquilo que Deus tinha lhe proporcionado. Ele queria ser um pouquinho mais, queria ser semelhante ao Altíssimo. E foi aí na tentativa de conseguir esse desejo que ele se lascou, não é? Aí houve uma revolta, ele conseguiu lá um grupo grande de anjos, revoltou contra Deus, revoltou contra os anjos do Senhor e acabou recebendo a derrota e sendo expulso da presença do Senhor e sendo condenado o ponto mais baixo, né, que seria o Sheol. Ele iria para o fundo do abismo, né, Isaías 14, 15. Na verdade, ele ainda não está lá no abismo, né, ele irá para o abismo após o juízo final, né? Mas ele saiu da presença do Senhor e foi lançado à terra, né? É interessante que podia ir para um outro lugar, podia ir para aquele lugar onde o Elon Musk está querendo ir, né, para Marte, né? Mas foi enviado para a terra, né? E quando ele é enviado para a terra, ele está extremamente revoltado, que faz uma destruição tremenda aqui nessa terra que Deus criou, e transforma essa terra em um deserto, né? Diz aí a palavra de Deus, ele vem para cá e faz da terra um deserto. E aí nós vamos encontrar lá no início de Gênesis, né? Quando Deus diz que a terra está sem forma e vazia e cheia de trevas. Então ele destrói toda a primeira criação de Deus, né? A criação antes de Adão. E aí nós vamos entrar numa outra questão bastante polêmica, né? Sobre a existência de uma terra, a existência de uma região antes da presença de Adão, né? Os estudiosos dizem que provavelmente existia, inclusive, seres humanos antes dessa destruição. Mas o problema é que quando ele se revolta contra Deus, ele é lançado por terra e faz uma destruição terrível, não é? E ele se volta contra a obra-prima do Senhor, não é?
que Deus vai restaurar e fazer aí uma nova terra, uma nova região, e Satanás se revolta contra a obra-prima do Senhor, porque parece que ele tem inveja de Deus ter criado o ser humano semelhante a Deus, nós façamos o homem, né? Semelhante a nós, e era essa a ambição de Satanás, né? Ele não conseguiu isso, então ele revolta contra essa criatura que é Adão e Eva, e para destruir todo o projeto do Senhor nosso Deus, né? E aí ele se torna o inimigo número 1 do ser humano. Na realidade, nós temos 2 inimigos pelos quais nós devemos estar atentos para não sermos derrotados, né? O primeiro inimigo, antes de Satanás, é a nossa própria carne, que nós devemos lutar, né? Que a carne milita contra o espírito. E outro inimigo é Satanás, e ele se vem com muita fúria, ele não conhece mais a palavra misericórdia e vem com toda esse propósito, né? Então esse é o Satanás. Esse é o Lúcifer, que se tornou agora Satanás, serpente, diabo mentiroso. E aí, quais são as intenções do diabo? Bem, as intenções, algumas nós já sabemos. Uma das intenções dele era ser maior do que Deus, não é? Ser semelhante ao Altíssimo. Subirei mais alto que eu puder e serei como o Altíssimo. E uma outra intenção de Satanás é derrotar, destruir todo o projeto de Deus nesse mundo novo que Deus criou, que começou com Adão e Eva. E ele se propõe a impedir, a desestabilizar todo o projeto de Deus, e realmente ele consegue desestabilizar todo o projeto de Deus. Só que ele não sabia que Deus tinha uma carta na manga, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso ele vai se voltar também contra Jesus, querer impedir que Jesus cumpra o projeto de Deus para chegar até a cruz. E aí nós sabemos de toda essa luta que ele faz desde o nascimento, desde lá do Egito, querendo impedir o projeto de Deus de formar uma nação de Israel e formar o Messias. Ele propõe, leva Faraó a matar todos os meninos, né, para que o Messias não possa nascer. E esse projeto dele, ele continua. Mais tarde, lá quando Jesus nasce, ele coloca no coração de Herodes para matar também todos os meninos, para que o Messias não nasça, para cumprir os projetos de Deus. E depois ele não consegue, Jesus está fazendo o seu trabalho e realizando a sua missão. Ele vai usar os próprios discípulos, vai usar Pedro para tentar desestimular Jesus de chegar até a cruz, né, para impedir o projeto do Senhor nosso Deus. Essa intenção dele é destruir a igreja. E me parece, irmãos, que nos últimos dias ele está conseguindo destruir, pelo menos está lutando contra as igrejas do Senhor, está transformando as igrejas em empresas, em teatros, em shows, pouco diferente de boates e tantas outras coisas, para atrapalhar o projeto de Deus de salvação. Porque a luta dele veio para lutar, lá no Apocalipse nós sabemos que ele veio para lutar contra a igreja e contra os seguidores de Cristo. Apocalipse capítulo 12, versículo 13, 7 e 17. E essa intenção dele vai se cumprir de forma mais totalizada durante o reino do anticristo, porque ele, como não pôde ser semelhante a Deus, não pôde ser semelhante a Cristo, agora ele vai ocupar o papel de ser o anticristo e vai revelar a sua verdadeira identidade, né? Agora, então essas são essas intenções do diabo, né? Agora, para concluir a nossa palavra, como é que nós vamos superar, como é que nós vamos desativar essas intenções do diabo? Claro que nós temos vários meios, mais recursos para isso. O primeiro seria a vigilância, estarmos vigilantes, não é?
buscando a santificação, buscando a comunhão, que seria um outro ponto, a comunhão na igreja, a comunhão com os irmãos, a comunhão com os servos do Senhor, para que nós tornemos mais fortes para vencermos o diabo. A leitura bíblica constante, que é a espada do Espírito, para vencermos as intenções do diabo. E uma das não menos importantes é o que nós estamos fazendo continuamente, né? A oração. Por que a oração? Não sei se os irmãos já perceberam que todas as vezes que os nossos irmãos antepassados oravam, Deus enviava um anjo. E todas as vezes que nós oramos, Deus envia um anjo. Percebe que quando Pedro está na prisão, a sala de oração está funcionando, os irmãos estão orando, o que acontece? Deus ouve a oração, envia um anjo para libertar Pedro. Os anjos estão a serviço do Senhor, eles não devem ser adorados, mas eles estão a serviço do Senhor. Deus envia um anjo e vai libertar Pedro da prisão. E agora, quando Isaías está orando no templo, Isaías, que era um camarada meio mundano, né? Falava palavrões e uma boca suja e coisa e tal, e ele está num momento de arrependimento, ele vai ao templo orar, confessar os seus pecados, buscar a presença do Senhor, se humilhar diante de Deus. E o que acontece ali? Deus envia os seus anjos ali para falar com Isaías, para atender as suas necessidades. E o Senhor Jesus Cristo, quando está no deserto lá, orando, após 40 dias de oração, jejum, buscando a presença do Senhor, o que acontece? Deus envia um anjo para estar ali ao lado do Senhor Jesus. Cornélio, quando está orando, o que acontece? Deus manda um anjo. E, meus irmãos, nós temos vários textos que nos falam disso. Ananias, quando está orando, Deus manda um anjo. Portanto, irmãos, quando nós estamos orando aqui, Deus já está enviando o seu anjo para atender às nossas necessidades. Glória a Deus e aleluia. Então, esta é a nossa arma mais importante, importante entre as outras, para vencermos as intenções do diabo. Temos que conhecer quem é o diabo. Temos que pregar mais sobre Satanás, falar sobre as estratégias de Satanás. Muitas das coisas que estão ocorrendo em algumas igrejas não é obra do Espírito, é obra de Satanás, porque Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os próprios escolhidos. Um dom que nós devemos buscar do Senhor, já estou terminando, irmão. Um dom que nós devemos buscar do Senhor é o discernimento do Espírito, para saber quando é Satanás, quando é o Espírito Santo que está agindo. Precisamos voltar às nossas intenções para isso, para conhecermos as intenções de Satanás. Os irmãos têm testemunhado que Deus tem respondido às suas orações, é porque o anjo do Senhor está agindo. Deus agora respondeu as nossas orações aqui com relação ao documento da terra aqui dessa propriedade, que era do IPTU, mais de quase R$3.000 por ano. Agora vamos passar para o ITR, vamos pagar uma coisa. Nós oramos por isso, Deus enviou seu anjo e solucionou esse problema. Glória ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que sempre estejamos atentos aos anjos do Senhor, que pode não ser apenas algo misterioso, mas pode ser o pastor Carlos, que é o anjo do Senhor, pode ser outros irmãos, pode ser o pastor, o irmão Vanderlei, pode ser qualquer um de nós, pode ser até uma criança com o anjo do Senhor que ele envia para resolver, atender às nossas necessidades. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom final de semana. Amém, irmãos?